Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Lucas Durães. Lucas, no bloco anterior a gente estava começando a falar dos seus projetos, citamos até o Alfaiataria, né, que foi a transformação da casa, antiga residência e ateliê do seu avô, num espaço integrado de convivência, né? Eu queria falar também sobre um outro projeto que você participou, que foi de intervenção, né, arquitetônica em espaço público, né? Inclusive um ícone da arquitetura, né, mineira, brasileira e mundial, que foi na Casa do Baile, uma intervenção nos jardins do Burle Marx, né, a Casa do Baile do Oscar Niemeyer e a intervenção nos jardins do Burle Marx. Como que foi esse projeto, como que ele se desenvolveu e qual foi a sua participação nele? Bom, esse projeto se chamou Coarquitetura. Foi um projeto que nasceu de uma disciplina de projeto na Escola de Arquitetura da UFMG, disciplina essa que foi lecionada pelo arquiteto Fernando Maculan, que ele nos deu esse tema de pensar intervenções temporárias na Casa do Baile. E a turma foi dividida em duplas. Eu fiz um projeto com Rafael Gil e a nossa ideia era de criar uma articulação com o jardim. A gente queria propor alguma estrutura que rompesse com a horizontalidade daquela arquitetura, né? A Casa do Baile, você nunca tem um deslocamento altimétrico. Então a gente pensou essa espécie de arquibancada amorfa que gerava não só a possibilidade da pessoa subir e contemplar a arquitetura de Niemeyer e o jardim de Burle Marx de uma outra perspectiva, como também funcionava como um grande espaço de apropriação. Gerava uma série de assentos ali, é um lugar que atualmente não se tem como assentar. Vocês tinham feito plataformas distintas para que as pessoas pudessem se movimentar ali? Isso, eram quadrados coloridos, as cores vinham do jardim do Burle Marx e eram como se fosse uma série de degraus, mas que no todo formavam uma forma que era uma alusão ao próprio jardim em si. Era como se o jardim transbordasse para a calçada portuguesa, mas criando essa onda que você podia subir. Então as pessoas elas interagiam com essa proposta de intervenção de vocês. Isso. Né? E como foi a reação das pessoas percebendo essa intervenção num ícone arquitetônico? Elas aceitaram isso muito bem ou a resistiram? Enfim, como é que foi essa relação delas com essa proposta? Olha, a gente acredita que foi a melhor possível, porque a gente via muita apropriação das pessoas. Inclusive a própria Casa do Baile nos pediu que a gente mantivesse as instalações lá pelo dobro do tempo que tinha sido previsto. Então, o sinal de que estava gerando, né, eles nos disseram na época, o pessoal que trabalha na Casa do Baile, que as pessoas vinham mais, porque até as pessoas que já conheciam o edifício, quando elas viam as instalações lá, elas queriam vir para conhecer as instalações em si. Sim. E crianças adoravam, foram feitos ensaios de moda, coisas que a gente nem sabia. Vocês criaram, então, um atrativo e lúdico, né? Exatamente. Ela ganhou Tinha um ludismo. uma ressignificação, digamos assim, Sim. para aquele processo lá, aquele projeto, né? Sim. Que legal. Além desse projeto também, você se envolveu com outro que você já até trouxe essa palavra no primeiro bloco, nós vamos falar um pouco melhor sobre ela, né? Que é o coworking. Você, com mais algumas pessoas, como são sempre projetos coletivos, né, os seus parceiros, vocês implantaram o Guajajaras Coworking. Isso. Né? Eu queria que você explicasse primeiro o conceito de coworking. A gente sabe que não foi uma iniciativa inédita na cidade, já haviam algumas outras, mas vocês trouxeram alguns diferenciais com essa instalação do Guajajaras Coworking. Então, eu queria que você explicasse o que é o coworking e quais foram os diferenciais dessa sua iniciativa de vocês em relação ao que já existia na cidade nessa linha de trabalho. Bom, em poucas palavras, coworking é um fenômeno que se iniciou exatamente 10 anos atrás em São Francisco. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sim, desculpa, com a abertura do primeiro espaço que foi intitulado dessa forma. Sim. E o coworking consiste num espaço de trabalho, e não somente, hoje em dia tem essa percepção, tem sido um pouco aberta, um espaço de trabalho compartilhado, focado na construção de uma comunidade que junta, né, convivendo no dia a dia, acredita que aquela proximidade, que aquela convivência pode ser benéfica para todo mundo no sentido da geração de networking, da troca de informações, de trabalho, até de clientes. Intercâmbio de conhecimento. Intercâmbio de conhecimento.
E qual que foi o diferencial que vocês trouxeram para o coworking que já existia na cidade? Outras iniciativas similares? Então, a gente percebeu que já havia outros espaços de coworking na cidade, né, que se intitulavam coworking, mas que, de certa forma, não estavam alinhados com essa filosofia original do coworking lá de São Francisco. Que é essa filosofia de se orientar pela construção da comunidade. Sim. As outras iniciativas locais se restringiam um pouco mais aos serviços de escritório, digamos assim. Entendi. Então, o nosso diferencial, a gente enxerga isso cada vez mais, foi se concentrar na comunidade, na construção de uma comunidade. E eu observei, inclusive, que no site do Guajajaras Coworking tem uma premissa lá, né, que vocês dizem que, muito além de compartilhar espaços, vocês estão compartilhando ideias, negócios e propósitos, não é isso? Exatamente. Como é que isso acontece na prática? Então, a gente acredita muito numa palavra que não está muito oficial nos dicionários ainda, que é a serendipidade. Serendipidade, realmente nunca ouvi. No inglês é serendipity, mas essa palavra ela significa a confiança, a crença que se pode ter no acaso. Ou seja, geralmente ela se manifesta no dia a dia, naquelas decisões que a gente toma que a gente não sabe muito bem por que a gente está tomando, não sabe muito bem o que aquilo nos vai trazer, mas alguma coisa dentro de nós nos diz que aquilo é a coisa certa. Sim. Coworking é muito sobre serendipidade. O coworking, ele é não tem como a gente prever muito como as coisas acontecerão. E eu digo isso porque, de fato... Tem muitas circunstâncias envolvidas, né? Exato, e de fato a gente não tem assim uma fórmula, né, uma receita de bolo para falar, a gente faz isso, isso e isso e pronto, tá aí uma comunidade. Então o que a gente fez, eu atribuo muito o nosso sucesso, de certa forma, na construção de uma comunidade ao que a gente fez lá desde o princípio, que foi, por exemplo, ter um recorte, de certa forma, nas áreas de atuação dos profissionais que a gente queria atrair, ou seja, o nosso nome é Guajajaras Comunidade Criativa, ou seja, a gente queria atrair profissionais da indústria criativa de forma que, estando ali mais ou menos nas mesmas indústrias, eles pudessem ter mais chance de ter o que trocar, o networking para fazer e tudo mais. Cada um ampliaria, então, o seu próprio conhecimento a partir dessa interação. Exatamente. Né? Exato. E que tipo de profissionais que vocês têm lá nesse Guajajaras Coworking? De quais especialidades? Então... Convivendo, né? Que parece que são salas em que todos eles se instalam e têm as suas atuações e as suas interações. Isso. Né? Na verdade, não são salas. Óbvio que há salas, mas você tem a sala de trabalho mesmo, que é a maior de todas, é uma sala integrada sem paredes. Quantas pessoas? A gente tem capacidade para 28 pessoas. Atualmente, a nossa comunidade gira em torno de 30 e poucas pessoas, porque a gente tem mais gente do que cadeiras, porque não necessariamente todo mundo vai no mesmo tempo. Momento, né? Mas e que tipo de profissionais tem lá? Predominantemente arquitetos, pessoas ligadas à tecnologia, à comunicação, design, moda, mas não somente. Esse era o nosso público-alvo, de certa forma, mas a gente também tem advogados, tradutores, contador, enfim, a gente tem, não é uma panelinha, é muito aberto. E acabam, eu imagino que aconteçam parcerias ali, né? Um vai descobrindo o conhecimento do outro, que deve ser importante para a sua própria atividade, e ali vão fazendo essa interação e vão enriquecendo o trabalho de cada um. Isso acontece o tempo Isso que é comunidade. Inteiro. Exatamente. A busca da comunidade. Exatamente. Né? E, inclusive, eu fiquei sabendo também que, além da ideia, né, do conceito do coworking, vocês também fizeram uma intervenção no espaço, né? Eliminando paredes, como você já disse, deixando as ligações elétricas e hidráulicas à vista, utilizando material reciclado, não é? Trabalhando com a sustentabilidade e tal, e que, inclusive, vocês foram eleitos, né? Um dos espaços mais cools de Belo Horizonte, né, para se trabalhar. Como é que é essa história? Bom, na verdade, uma das 10 iniciativas mais cool da cidade, prêmio concedido pelo BH Cool, que surgiu 2 anos atrás. E o que é o cool nesse caso? Os fundadores costumam dizer que cool é criativo, original, ousado e local.
Então assistiam eles tudo ampliaram, eles nos disseram que sim, ficamos muito felizes, que está muito conectado com a nossa filosofia. Sim, sim. Mas e foi interessante porque a gente ganhou na primeira feita com o Guajajaras e agora no final do ano a gente ganhou com a Alfaiataria o prêmio novamente. A Alfaiataria também ganhou como espaço, como uma iniciativa cool de Belo Horizonte. Mas quanto à sua pergunta em relação ao espaço, foi a segunda estratégia principal que a gente usou para construir essa comunidade. A gente entendeu que já que a gente queria atrair a indústria criativa, o design, a arquitetura eram ferramentas muito potentes para atrair as pessoas que a gente queria. Então a gente teve uma grande preocupação com a arquitetura do espaço. Que maravilha. O espaço realmente tem uma influência muito grande, né, no desempenho das pessoas, na harmonia, né, no bem-estar, né? Exato. Então isso tudo funciona bem. Exato. Vamos mais uma vez para um breve intervalo, mas logo, logo voltamos continuando essa conversa com o arquiteto e empreendedor mineiro Lucas Durães. Não saiam daí, a gente volta já.